Na calada da noite, a escuridão não era apenas uma ausência de luz, mas um palco sombrio onde o terror dançava. Casas ardiam em chamas, os gritos ecoavam e as sombras monstruosas assolavam o vilarejo. Entre os horrores, uma cena dilacerante, uma criança agarrada aos braços de sua mãe inconsciente encarava um monstro imponente. Seu rosto transparecia um medo mais profundo, uma terrorífica impotência diante da ameaça. Enquanto isso, uma conferência desesperada, a comandante-chefe empunhava a terrível situação que consumia o vilarejo. Por outro lado, nos corredores do modesto colégio público Kaminoji, Yuki, com sua destreza impar, dedicava-se à limpeza das salas de aula. Ainda que oferecesse ajuda aos amigos, estes preferiam apenas admirar o brilho imaculado das salas, temendo estragar o zelo de Yuki. Observando a chegada das garotas, Yuki notava suas habilidades especiais. Uma flutuava, a outra manipulava o próprio cabelo como se fosse uma extensão de sua mão. Numa breve pausa, Yuki comentava sobre a impotência dos homens diante dos dons que os pêssegos concediam às mulheres, comparando suas vidas a um jogo no modo difícil. Um amigo se aproximava pedindo a habilidade de Yuki para costurar um botão. Com maestria, Yuki realizava a tarefa em segundos, recebendo elogios pela sua destreza, enquanto o jovem explicava que aprenderá com sua irmã por necessidade, pois na ausência de poderes era crucial desenvolver outros talentos. Um outro rapaz surpreso perguntava desde quando Yuki sabia costurar. No entanto, uma tensão pairava no ar quando um garoto com a vassoura interrompia a conversa antes que deixe Yuki em uma posição desagradável por mencionar um assunto delicado sobre sua irmã, criando um clima pesado e misterioso. Ao sair da reunião, encarando a rotina monótona à sua frente, ao passar por um placar de desastres, o número alarmante de tragédias recentes acende a preocupação em seu olhar. Enquanto caminhava, observa duas crianças felizes, um garoto e sua irmã, correndo animadamente. Um pensamento inquieto toma conta de Yuki. Deve haver outro caminho, um lugar onde eu possa ser realmente útil. A neblina repentina surpreende-o, fazendo-o questionar se havia previsão para tal evento. Perdido numa paisagem branca, Yuki é abruptamente transportado para a dimensão de Mato, tentando manter a calma ao procurar orientações em seu celular. O manual revela que Mato é uma dimensão conectada a deles por portais espalhados pelo país. Adverte sobre a ocorrência de catástrofes quando alguém ou algo adentra essa dimensão acidentalmente, recomendando aguardar um esquadrão antidemônios. Contudo, antes que Yuki consiga se manter parado, um demônio da terra o ataca, levando-o a uma fuga desesperada. Preso num beco sem saída, enfrenta a iminência da morte, até que uma misteriosa criatura surge, lançando o demônio longe. Sobre ela, uma jovem controlava a fera. Surpreso, Yuki questiona: uma garota? A jovem se dirige a Yuki, reconhecendo sua situação e lamentando sua má sorte, preparando-se para enfrentar os demônios, empunhando sua katana com determinação. O garoto, impressionado com a bravura da garota, observa enquanto ela se prepara para o confronto. A batalha intensifica-se enquanto Usa Kyoka, a comandante do 7º Esquadrão Antidemônios, lidera o combate. Mesmo eliminando os demônios um a um, a criatura que a acompanhava é derrotada. Para proteger Yuki, ela se apresenta e instrui-o a ficar atrás dela, mas mais demônios se aproximam, aumentando a tensão. Consciente de que são muitos inimigos para enfrentar, de repente, Kyoka subjuga um demônio, transformando-o em seu escravo temporário. Utilizando-o como meio de fuga, ela convida Yuki a subir na criatura controlada, escapando em meio a uma perseguição frenética, com uma horda de demônios em seu encalço. Inesperadamente, um jipe surge, abrindo fogo contra os demônios. As mulheres no veículo, Azuma, Okawamura e Sugura, do 7º Esquadrão, informam a comandante de prontidão, Kyoka, sobre a situação. Elas relatam não haver vítimas até o momento. Kyoka ordena a ampliação da área de busca, revelando hordas de choques
os demônios, convergindo de todas as direções, decidindo proteger Yuki. A comandante segue por um caminho, enquanto as garotas do Jeep preparam-se para enfrentar os demônios. Uma delas manifesta uma arma em seu braço, disparando contra os choques. Outra se torna gigante, destruindo tudo ao seu redor com seus passos. E a de cabelo rosa possui a habilidade de enxergar em um raio de quilômetros. Os esquadrões antidemônios, como se diz, são formados por mulheres que, ao ingerir um pêssego, adquirem poderes úteis para o combate. A batalha implacável continua enquanto a comandante Kyoka enfrenta mais choques, revelando a Yuki a magnitude do verdadeiro esquadrão antidemônios diante dele. Enquanto isso, as mulheres do Jeep encontram o garotinho inconsciente. Sabendo que logo acordará, a moça de cabelos rosas insinua que a comandante já deve estar no dormitório, mas antes de voltar, elas precisam cuidar da criança e verificar outros setores. Quando o garotinho acorda preocupado à procura de sua irmã, as garotas do veículo ficam surpresas, pois não havia mais ninguém ali para elas. Enquanto isso, Kyoka e Yuki se dirigem ao dormitório, mas uma movimentação estranha interrompe o caminho, seguida por um grito. A irmã do garotinho está sendo atacada por um choque, mas Kyoka age rapidamente, salvando-a de cair do penhasco. Ela ordena ao seu servo uma manobra para se mover, mas a lentidão do servo o coloca em perigo. Para protegê-los, Kyoka enfrenta os demônios, criando uma pequena barreira de proteção e pedindo que não entrem em pânico, garantindo que a barreira os manterá salvo. Ela confessa a Yuki sobre suas limitações. Mesmo antes de se tornar comandante, as pessoas o consideravam poderosa, mas ela sentia que não possuía um verdadeiro poder, determinada a subir cada degrau até se tornar a comandante suprema. A barreira começa a enfraquecer, forçando-a a olhar para Yuki e refletir sobre seus preconceitos em relação aos homens. Kyoka se aproxima de Yuki e pergunta seu nome. Ele responde Yuka Wakura. A determinação de Kyoka usem a comandante é clara. Ela precisa de ajuda de Yuki para todos saírem daquela situação desafiadora. Entusiasmado em ajudar, Yuki prontamente se dispõe. Tudo o que você quiser. Kyoka responde de maneira surpreendente. Bom ouvir isso. Então farei de você meu servo. Ela pede à garotinha para se levantar e fechar os olhos. Após isso, Kyoka solicita a Yuki que, se ela o fortalecer um pouco, serão capazes de fazer um ataque conjunto. Confuso e assustado, Yuki questiona se ela quer que ele lute contra aqueles monstros. Kyoko lembra de sua promessa anterior. Enquanto isso, as garotas no Jeep avistam a comandante cercada por demônios. Chegando no momento decisivo, Kyoko anuncia: é hora da submissão. Yuki, admirado com a situação inédita, observa Kyoko apontar os dedos para ele, compreendendo imediatamente o que deve fazer para se tornar o seu servo. Ele lamberia o dedo dela para criar um pacto, transformando-se numa criatura impressionante, exibindo uma força e poder surpreendentes que deixam todos impressionados. A comandante mostrou bravura ao pegar a garotinha, erguendo-a sobre Yuki, o transformado, avançando destemida contra os demônios que assolavam a terra. Cada movimento daquela líder imponente era um frenesi de ação, derrotando os demônios um a um, enquanto a menina se agarrava com determinação. Yuki, ágil e preciso, surpreendeu a comandante, subindo velozmente, levando a criança até um Jeep, onde encontrou seu irmãozinho, mas a ameaça persistia. Os demônios se uniram, fundindo-se num mega monstro. A comandante, firme e corajosa, ordenou que cuidaria do monstro e que as outras protegessem as crianças. Ela instruiu Yuki a perfurar o gigante diante deles, exibindo sua imensa força. Yuki avançou, esquivando-se dos ataques do demônio e perfurando-o, desencadeando uma explosão que deixou as garotas do Jeep atônitas, boquiabertas diante da magnitude do feito. Após derrotar o monstro, Yuki retornou à sua forma humana, confuso sobre o que havia acontecido.
A equipe da comandante se aproximou, mas Ozen, a líder, instruiu seguir adiante, pois tinha algo a resolver. Ela confessou não ter imaginado a imensa força que Yuki escondia, mencionando que pretendia mantê-lo como escravo, mas primeiro explicaria a natureza dos poderes dela. Sob um silêncio, ela segura o rosto de Yuki, pressionando seus lábios em um gesto inesperado. Então era isso, seu pervertido, murmurou ela, enquanto o olhar do rapaz se perdia em um turbilhão de emoções. O poder dela tinha um custo, um fardo que ela carregava como mestre, recompensar seus escravos por cumprir suas tarefas. Ela mencionou que ele serviu bem e insinuou que talvez quisesse outro beijo. Yuki, atônito, entrou em choque, agradecendo rapidamente e expressando sua gratidão pelo salvamento. Porém, no movimento involuntário, ele acidentalmente deu um tapa no boné dela, derrubando-o e expondo seu rosto corado. Kyoka confessou que não sabia que era compelida a ir tão longe e explicou que os demônios que ela invocava se contentavam com carne. Yuki, perplexo, indagou: "O que você está falando? Meu poder me força a recompensar o que o escravo desejar." Perdendo o controle do seu corpo, lentamente se aproximou de Yuki com um gesto suave, depositou outro beijo em seus lábios e depois, o desenrolar dessa aventura está apenas começando e seu apoio é fundamental para descobrirmos juntos o que o futuro reserva para Yuki e Kyoka. Fique ligado para mais, inscreva-se e deixe o like para apoiar o canal.